Saudações a todos. Hoje, excepcionalmente, estamos gravando em outro horário, outro dia, que onde tivemos problema, na net, né? E estamos aqui apresentando o nosso trabalho. Então, aconteceu o terceiro milênio hoje, com o tema Karma, Causa e Efeito, que é uma segunda parte, já de outra palestra que nós fizemos sobre karmas há algum tempo atrás. Então, causa e efeito. Vamos ver, vamos dar boa tarde a Moisés. Aí, Moisés, estão tudo bem aí? Está chegando direitinho aí? Coisa e tal. A dona Elica disse que também já está entrando, vamos ver. Ontem não tivemos retorno, quer dizer, não temos aqui quanta regra para acompanhar o nosso trabalho. E, inicialmente, como sempre, não estamos defendendo tese, não estamos dando aula, nós estamos sempre mostrando um trabalho, né, uma pesquisa, um estudo, etc., do professor José de Souza, etc. Então, vamos nós. Outro detalhe, essas palestras ficam gravadas, você pode assistir a hora que vocês quiserem, né, no dia que quiserem, no dia que a internet permitir, etc. Né? Vamos lá. Então, a lei do livre-arbítrio atua poderosamente sobre a realização ou não de determinado karma. Quer dizer, nós temos um livre-arbítrio e nós podemos decidir o que nós devemos fazer. E aí, depois também, assumir as consequências das coisas certas e das coisas erradas. Vai por aí afora. Então, nós temos um karma positivo, um karma negativo, né? Temos as escanas e as nidanas, que já tem uma outra palestra com o nome de escanas e nidanas, né? Vocês podem assistir lá. Então, no caso aqui, as nidanas em sânscrito, que as pessoas acham que é um karma negativo, e também tem um detalhe, vocês podem dar uma olhadinha lá no glossário teosófico, que vocês vão ter melhores informações também, né? Quem quer pesquisar e tudo, né? Então, Moisés está dizendo aqui que o áudio e o vídeo está legal. Então, nidanas, no sânscrito, a causa da existência é o princípio fundamental de todas as causalidades. Quer dizer, aí é a ancoragem do ser humano na face da Terra. Vamos nós, vamos seguir. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Hoje em dia, confirmando, vamos dizer assim, né, contestando no sentido de confirmar, vai ficar melhor, né, a mecânica quântica, mostrando esses valores aí, mesmo porque o próprio professor José de Souza já dizia que se quisesse conhecer a obra de Deus, a obra do Eterno, né, deveria ler os jornais e tudo, se fosse hoje seria a mídia, né? Então a lei do livre-arbítrio é um fato, nega quem o quiser, pois que é o próprio homem que a institui para si mesmo, segundo sua evolução ou involução, o que tanto vale pelo acúmulo de escandas, quer dizer, as tendências, boas ou más, que o mesmo possua como bagagem kármica, procedente de sua longa viagem através de uma série sucessiva de encarnações. Vamos lá, vamos ver, vamos concluir aqui. Na razão da fábula grega de Psique em busca do seu amado, né? A personalidade em busca da sua individualidade, isto é, a alma à procura do espírito. O eu inferior, né, o ego inferior, etc., que deve desposar, casar, ou melhor, realizar a exigida união mística com o eu superior, por força da lei divorciados, quando da queda do espírito na matéria. Quer dizer, no início dos tempos, né, houve essa separação, vamos dizer assim, e aí tem a busca do ego inferior pelo ego superior. Vamos nós. A dona Lírica não entrou ainda. Na Alemanha, Nidana, sânscrito, a causa da existência é o princípio fundamental de todas as causalidades. As 12 causas da existência, ou uma cadeia de causalidades, uma série de consequências, né, de causa e efeito, em todo o curso da existência, através de 12 elos. Dá uma olhadinha lá, procure ver Nidanas, lá no glossário teosófico, aí vocês vão ver, né, a complexidade que existe atrás de tudo isso, né, com os 12 elos das nidanas, não deixando de olhar também os escândalos, etc. Essa sim
é que pode ser considerada como a alma irmã, cantada pelos poetas, mas nunca no sentido puramente sexual, como quem eles manejam a sua lira, né? Com que eles manejam a sua lira, positivamente desafinada com a harmonia das esferas, que bem se pode traduzir com o amor entre todos os seres humanos. E Dona Lilica chegou. Muito bem, seja bem-vinda. Uma beijoca internacional para você. E estamos aí. Para não dizer, né, vamos dizer assim, continuando o nosso bate-papo, né, para não dizer, desde logo, da fraternidade universal da humanidade. Embora que universal, como temos dito por várias vezes, né, como você sempre é dito, vai muito mais além de nosso pobre globo terrestre, né, atingindo, portanto, a todo o sistema solar a que pertencemos. Vamos lá. Moisés, boa tarde, dona Liana. Vamos nós. Para não dizer, desde logo, da humanidade universal, né, da fraternidade universal, embora que universal, como se sabe, vai muito mais além do nosso globo terrestre, né, que já estamos repetindo, atingindo, portanto, todo o sistema solar a que pertencemos, né, toda a parte sideral. Guten Tag, opa! Porém, como entre poder o homem vulgar, fazer o que bem entender e o dever da grande distância, aí está o próprio termo Dharma, que é o dever, que se dá à lei para provar o contrário, isto é, o dever. Né? Não existe, né, religião maior do que o Dharma, vamos dizer assim, né? Ademais, que vem a ser o remorso, que tanto vale pelo grito de revolta lançado pela voz interna ou da consciência, a quem não a quis ouvir antes de praticar o crime. Quer dizer, aí faz as besteiras e depois fica com remorso. Não há uma só criatura humana que não tivesse passado por essa angustiosa reclamação, que vem do mais profundo de seu ser e que a todos, sem exceção, tem feito derramar lágrimas de desespero, lágrimas de dor e de arrependimento. Essa mesma lei do livre-arbítrio atua poderosamente sobre a realização ou não de determinado karma, desde que, evoluindo rapidamente, o homem pode modificá-lo ou mesmo apagá-lo, porque até o karma, com certeza, é relativo, para não dizer uma maia, para aqueles que não sabem vencer, esmagar, etc., né, que não sabem superar. Então, acha que tem que ficar submetido à situação que vive, né, do jeito que está, etc., do jeito que nasceu, com a família que nasceu, e vai por aí. Então, o karma, como está dizendo aqui o próprio mestre, está dizendo, né, ele é relativo. Então, as pessoas podem superar tudo isso aí. E, de preferência, não viver as coisas do passado. Se pode dar uma olhadinha de vez em quando, para ver, né, o que já aconteceu, por que nós estamos passando por certas situações, e vamos superar tudo isso aí, né? Aí nós estamos aqui, cadê o Moisés lá? We get as falei? Eu não tenho que né? We get as Lenin. Deve ser isso aí, né? Como está você? Então vamos nós. O próprio termo causa e efeito que se lhe dá demonstra que se um indivíduo possui este ou aquele karma, isto é, de passar por este ou aquele sofrimento, mas se a sua vida, pela mesma lei do livre-arbítrio, passou por grande modificação do que era anteriormente, isto é, evoluiu a ser o ser mais ou menos equilibrado nas duas coxas da balança, por isso que infiel para com a lei, né? Vamos ver lá, vamos concluir. A Eliana não entendeu o que o Moisés falou. Na razão do amor para uma e sabedoria para a outra. Repetimos, tal ou tais sofrimentos kármicos podem ser modificados e até destruídos ou anulados. Quer dizer, desde que a balança do destino da pessoa esteja com um lado com amor e o outro com sabedoria. E isso que é importante, né? Haver esse equilíbrio, né? Estão disputando ali que Miguel, Moisés e Dona Eliana lá. Vamos lá ver o que está escrito lá. De Alemonte não manja nada. O genial Teósofo Roso de Luna, em seu maravilhoso estudo, quando se morre, procura provar tudo quanto é enunciado, quando está enunciado aqui.
além de cabeçar o referido estudo com a persuasiva frase, os astros inclinam, mas não obrigam, até mesmo astrologicamente falando, porque se A ou B nasce debaixo de boa ou má influência deste ou daquele planeta, por assim dizer, o exigir seu mesmo karma, pelas razões já expostas, sua vida pode ser encaminhada de outro modo. Quer dizer, pode muito bem, né, mudar esse destino. Tá? Então, por exemplo, alguma coisa bloqueia o nosso trabalho, né? A gente dá uma voltinha, né, dá uma dribladazinha e apresenta no outro dia, coisa e tal, e tá tudo certo. Não deixamos de fazer o nosso trabalho. Assim também, quando nasce nesta ou naquela família, neste ou naquele país, e a prova é que quando aqui se acham que não têm nascido no Brasil, e não tendo nascido no Brasil, por motivos desesperados ou de livre-arbítrio, para eles vieram ter, e muito mais para a nossa obra, para a obra do Eterno, etc., né? Vamos dizer assim. Então, quer dizer, um lugar privilegiado como o Brasil, né? Uma terra sagrada, e a pessoa, por livre-arbítrio, elas decidem, né? Vêm para o Brasil, gostam e ficam e tudo mais. Aqui até os povos se dão bem. Lá fora estão brigando, coisa e tal, mas tudo bem para cá, se tornam amigos, etc., né? É isso aí. Dirão alguns que esses já nasceram com tal karma. Não quero negar, mas também essa negativa não prejudica a afirmativa, porque ninguém, por sua vez, pode negar que o karma fosse posterior ao nascimento, desde que a bagagem não é só do passado, como todo mundo sabe, mas também do presente. Quer dizer, nem sempre nós trazemos karma patológico, coisas lá de trás, etc. Não é? Muitas vezes nós adquirimos karma negativo agora, em nossa existência atual, etc. E bastaria o fato de estar na obra do Eterno, né, na nossa obra, para provar que os seus sofrimentos foram tão grandes que apagaram os anteriores, ou sua evolução, que tanto vale. Foi tão rápida que direito lhe assistiu de deixar para trás um passado presente, né? Como se fogueira imensa destruísse todas as suas faltas, todos os seus erros, pouco importando que ainda hoje sofram de outro modo, mas se sintam felizes no seu coração, repleto de amor pela obra dos deuses, que tanto vale para com todos os seres da terra. Assim, no Brasil, possui por pátria o mundo inteiro, sob aquela espiritual sentença de que o sol nasce para todos. Quer dizer, aí aqui está mostrando que quem vive no Brasil, né, tem um algo a mais, né? Então, daqui ele pode se dizer que ele vive para o mundo, etc., né? Porque o sol nasce para todos. E nós podemos sair, vamos dizer assim, dessa grande gaiola psicomental que nós criamos, né? E sairmos dela e realizar um outro trabalho aí de cunho livre, desperto, liberto, etc. Abrimos aqui um parêntese, a fim de fazer sentir, de uma vez por todas, que o adepto, quer dizer, o ser humano que está num grau acima do normal, né, como o senhor do karma, não pode ser confundido com o homem vulgar, que é bem o escravo, olha, ou o vencido pelo karma. Então, para se tornar um adepto, a pessoa tem que equilibrar, né, amor e sabedoria na balança do destino, né, com o fiel através do dever. E com isso aí ela se torna um adepto. Quer dizer, ela dá um passo na evolução dela. Ela sai da mesmice do comum de todos, né, do comum, e passa a ser um adepto. Quer dizer, senhor do karma, ele já superou o karma. Na missão do adepto, o disfarce com o que se deve apresentar muitas vezes aos olhos do mundo, etc., obriga-o a agir de modo igual ao homem vulgar. Quer dizer, ele tem uma vida normal como todo mundo tem. Não esquecer aquela lenda, aliás, bem conhecida no mundo eubiótico, no mundo teosófico, etc., de um adepto que se fez chefe de uma quadrilha de bandidos com o fim de modificar o caráter de seus comandados. Quer dizer, ele se tornou, entre aspas, um bandido, né? Botou uma marcha de bandido, foi viver no meio lá de uma quadrilha, e com isso ele conseguiu sanar o karma daquele grupo.
Toda vez, por exemplo, que ele podia evitar o crime, especialmente o assassino, né, o assassinato, etc., o fazia, igualmente, aquele mendigo com o qual se encontrou Alexandre David Neal, como se pode ler em um dos capítulos de O Tibete e a Eubiose, o Tibete e a Teosofia, e que, ao lhe perguntar, através do Lama Yogden, que vivia, de que vivia, obteve do mendigo como resposta de transformar esterco de cães em estrelas luminosas. Quer dizer, pareceu um mendigo, e a Alexandre David Neal, né, comenta isso aí. Né? De que você vive para o Gimolé, né? Ele disse, não, eu vivo de transformar esterco de cães em estrelas luminosas. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Por sinal que a heroína, né, a David Neal, de tantas façanhas, não soube interpretar o verdadeiro sentido daquelas palavras, que é: procuro salvar ou iluminar toda a alma imunda que de mim se socorre, né, etc. Ademais, a própria mônada se dá o nome de estrela, na razão daquela chuva de estrelas caídas no céu, ou antes do seio do Ishwara, né, ou do planetário, né, e vai por aí afora. Então está aí, né, mostrando, né, o oitavo princípio do ser humano, né, a essência divina do ser humano. Então ela fica tomada, né, pelas experiências positivas e negativas, e aí justamente o adepto é aquele que conseguiu burilar tudo isso aí, né, da vida e forma a essa mônada, a essa essência divina que é o seu oitavo princípio. Assim, o fato de alguns serem doentes, e a maioria composta de pobres, alguns deles mendigos, vendedores de água no deserto e outras coisas mais. Dos muitos que temos encontrado, já que foram eles, né, que nos buscaram, né, que vieram procurar a sociedade teosófica da época, etc. Somente um deles todos, somente um era rico, ou melhor, multimilionário, pois que descendia de riquíssima e tradicional família escocesa, por sinal que conhecida por HPV, como o velho Gateman escocês, que se pode verificar os seus escritos. Caiu lá a Dona Lili, que agora voltou. Parou tudo aqui, Moisés voltou. Vamos lá, vamos seguir. E isso dizemos nós, tendo um importantíssimo papel que viria a caber um dia entre os verdadeiros nababos norte-americanos, né? Está ligado lá àquela máfia americana nos anos 20, dos anos 30, etc. De cuja missão se saiu admiravelmente bem, né? Comparada mesmo com a missão do Conde de Monte Cristo ou o simples marinheiro Edmundo Dantès. Então vamos ver como é que foi, né? Então lá ele está comentando sua vivência entre os gangsters norte-americanos, etc., né? E tentou redimir esse pessoal, coisa e tal, e resultou também um corpo com algumas balas, etc., coisa e tal, e ele esteve aqui no Brasil e esteve aqui na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é traiçoado por seus amigos, né, a Edmundo Dantès, né, que é traiçoado por seus amigos, foi ter a prisão do Castelo de Dif, onde, se fazendo discípulo do adepto Abade Faria, foi o agente Carmen, que se conhece através das prodigiosas páginas do iniciático romance de Dumas, junto a criminosos profissionais, dentre eles os que o traíram, com os pomposos nomes ou títulos de Barão de Danglars, Conde de Morcerf, Visconde de Villefort, ao mesmo tempo que juiz para condenar criminosos vulgares. Quer dizer, ele se envolveu com bandidos, etc., coisa e tal, e pagou o preço por isso aí também, né? Acabaram jogando ele na masmorra, etc. Pelo que se vê, fatalidade, né? O karma dos hindus, né? Moisés, aqui está o karma. Pelo que se vê, fatalidade ou karma dos hindus, Kislev, ou estava escrito dos árabes, Anaqués dos gregos, e Fátum dos romanos, sujeita-se a modificações na razão já apontada de evolução de cada ser. E isso porque essa energia interior, realmente divina, que vive potencialmente e mais ou menos potencializada. Vamos lá, a Eliana está ok lá de novo. Em todas as coisas que abarcam o universo por inteiro, e a todos os seres que o povoam,
e que tem por trás de si todas as possibilidades e neutralidades, né, pela tríade radical e neutra, né, tríade radical e neutra, né, liberdade, energia latente e fatalidade. Além de transformação, superação e metástase da batalha. Então vamos ver como é que ele interpreta isso. A verdade é a energia latente. Se esta é firme e consciente, o ser se aproxima do polo positivo, que é a liberdade. Se, pelo contrário, é débil e inconsciente, sujeito fica ele às circunstâncias exteriores e às suas respectivas leis, ou seja, a fatalidade, portanto. Quer dizer, no caso também desse o princípio de verdade aqui, também vai depender do estado de consciência de cada um, que cada um tem a sua verdade por consequência das suas experiências, etc. Né? Então é o caso que nós já demos exemplo aqui, de dizer, perguntar o que é Deus. Então, o comum de todos, é dizer que Deus é tudo, né? Tudo o quê? Tudo aquilo que está no seu subconsciente, tudo aquilo que você tem experiência de vida, etc. Né? E o mais importante é que depois de um tempo, se continuar com as mesmas respostas, é sinal que não evoluiu nada. Tudo depende, pois, da evolução dessa energia interna, que na época humana pode ser chamada de vontade, ou na etapa humana pode ser chamada de vontade, ou antes, caráter, segundo o mesmo se encontre mais ou menos expresso, mais ou menos manifesto, para não dizer mais ou menos puro e desenvolvido. Todos os seres de qualquer categoria se expressam por sua energia latente, que é quem lhe dá valor da vida, desde o micróbio, inseto, etc., até chegar aos astros, né? Aí vamos ver, né? Eliana, vou comer algo rápido e já volto. Eita! Tem visita aqui. Opa, um abraço na visita aí. Mostra para ela, né, o que está acontecendo. E é isso, então. E vai traduzindo, né? Quando essa energia interna é avassaladora, em alguns planos, cedem os obstáculos. E isso nos dá a ilusão de liberdade. Sim, porque liberdade plena só se pode alcançar no fim das coisas, à parte a ideia de um céu devacan como simples Maia, ilusão que se desfaz tão logo o ser tem esgotado o impulso produzido pelo pouco que se pelo bem que praticou ele na Terra. Então, essa parte mística de dizer assim, vai para o céu, né, coisa e tal, vai para a glória de Deus e tudo, e aí? E aí, como é que fica o resto? E as experiências? Aí o que falta? Algo assim como o despertar de um sonho feliz para a realidade de uma vida de esforço e de trabalho, para não dizer de lágrimas de sofrimento sem fim. Vamos continuar um pedacinho lá, e assim, sendo débil a energia interna, o sujeito se acha a ser a fatalidade, que aí no caso vem a fatalidade do meio ou ambiente. Aos que muitos possuem, muito se lhes dá. Aos que pouco possuem, também pouco se lhes será dado. Assim, diz o Evangelho, embora que, como sempre, muito mal interpretado. Então está aí, né, o trabalho mostrando aí. Hoje, o que nós passamos no Brasil e no mundo inteiro é uma consequência de tudo isso que nós estamos comentando aqui agora. Né? O que foi plantado está sendo colhido. E estamos plantando mais coisas para serem colhidas no futuro próximo, né? No futuro imediato. Essa energia latente começa pelo que se conhece como princípio camamásico ou passional, né? A alma e a parte mental. Por isso que passional culmina no mental superior ou Buddha Jase. Então, mental superior, Buddha Jase, né? O plano búdico junto com o mental superior. Por isso que a responsabilidade kármica no início das coisas não podia ser severa como hoje, na razão de a quem muito for dado, muito será pedido, como não é ainda para o selvagem. Né? Então, aí ele está comparando a situação de hoje como lá os trogloditas no passado. Né? Então, o karma rege de acordo com o estado de consciência, como o plano de evolução, etc. Com uma degradação ou queda de civilização extintas, ou ainda, né, que pagaram o tributo kármico, afundando-se nos abismos oceânicos, quando não destruídas pelo fogo, já que são esses dois elementos os purificadores da alma.
E aqui ele está comentando, né, sobre a raça lemuriana, no Pacífico, e depois a raça Atlante, do qual nós estamos aqui, assim, né, as consequências disso aí, nós tivemos lá e estamos aqui de novo, como toda a humanidade. E se continuar da mesma maneira, vai tudo acontecer novamente. Lá Moisés parou agora. E assim, seus remanescentes, abandonados em grandes regiões, por si só capazes de os separar uns aos outros, reduziram-se ao estado de selvagismo, tal como acontece aos próprios animais domésticos, quando perdem seus donos, ou mesmo fugindo para as selvas, se tornaram mais terríveis do que as próprias feras. Então, aí no caso, né, aquelas pessoas que conseguiram sobreviver ao cataclismo Atlante, né, ou seja, o terceiro cataclismo, aquele que a Bíblia fala tudo mais, quer dizer, esse pessoal se perdeu, vamos dizer assim, se afastou um dos outros, os grupos se afastaram, e aí acabou, né, entrando nesse princípio, né, nesse estado de consciência dos selvagens, etc. E a quem muito for dado, muito será pedido, serve de exemplo a sociedade madeirobiose. A responsabilidade de um membro de um grau mais adiantado é sempre maior do que a de um que pertence a um grau anterior. Do mesmo modo que a responsabilidade de um membro da série inicial é muito maior do que a dos homens vulgares ou não pertencentes à nossa obra, a obra do Eterno na face da terra, etc. Então, as ordens iniciáticas, né, ocultistas, etc., têm lá os seus lemas, né, vamos dizer assim, e aí, né, as suas leis, e mostra que cada grau, né, vamos dizer, cada passo que se dá, não se deve passar as informações para o anterior. Então é muito comum a gente encontrar pessoas já dos graus maiores tentando fazer cabeça dos novatos, né, dos graus, os primeiros graus, etc. E o cuidado e o karma que assume em cima disso aí também. Então o livre-arbítrio não é causado de qualquer maneira. Por isso que não se pode deixar de ser enérgico, severo, na razão do máximo ao mínimo, ou do maior para o menor. A uma criança não se impõe os mesmos castigos que aos homens ou adultos, porquanto as responsabilidades diferem na razão da idade, como marcha evolucional para cada vida. Quer dizer, até as crianças mesmo passam por esse processo, né, dentro de nossas casas, etc. Nas escolas e tudo mais. Dou-lhe a frase atribuída a Jehoshua ben Pandira, senire parvulus venire ad mim, ou deixai vir a mim as crianças, não por ser inocentes, propriamente dito, porquanto embrionariamente já trazem seu karma, já de outras vidas, mas porque não tendo este se manifestado ainda, nenhuma responsabilidade possui aqueles que começam a aflorar na vida, por isso que dependentes de tudo e de todos. Quer dizer, por isso as crianças dependem dos adultos, etc. Quer dizer, aí vem a sentença, né? Spes mestres e semine. A esperança da colheita reside na semente. Então, se plantar bem, né? Souber educar bem as crianças e tudo mais, jamais irá punir os adultos. Em resumo, o homem deve praticar o bem por amor ao bem. Praticar a verdade por amor à verdade. E assim estará dentro da lei, porque esta é a evolução, e nada mais. É, pois, através do bom, do bem e do belo, que o homem chegará a alcançar o pináculo da glória, que tanto vale por nirvana, ou superação, libertação, etc. Moisés voltou lá. Tudo bem. Este é o que se pode chamar o reto caminho, né? O caminho do meio, etc. Seguido por todos os seres de compaixão. É o próprio caminho eubiótico do qual ninguém se deve desviar, né? O caminho da vida, o caminho da ciência da vida, sob pena de ser lançado para fora da corrente, como se costuma dizer ou antes, para distante da evolução integral das coisas, na razão do selvagem e do animal, daqueles exemplos que acabamos por se destruírem a si mesmo, né? Dos exemplos que nós vemos aí. E vai por aí. Então nós estamos no fim dos tempos, no início de uma nova era, de um novo dia da criação, né? Então, essas passagens todas de limpeza kármica vai por aí afora, no mundo inteiro, já estão acontecendo, né? Para poder apresentar boas sementes, novas sementes para o próximo dia, ou quinto dia da criação.
Quanto aos selvagens, é dever dos que possam atraí-los para o seio da civilização, mas nunca como fazem muitos que só desejam explorá-los, arrancando-os dos seus habitats, suas terras, etc. Quando não os trucidam criminosamente, ou considerá-los indignos de qualquer redenção, auxílio ou proteção. Está aí, né? O dever que nós temos dos pretensos civilizados, né, de fazer um bom trabalho em relação aos silvícolas, né, aos índios, também aos animais, etc., e principalmente a própria natureza. E depois, não querem que os mesmos os recebam de modo hostil, se a tradição vil e traiçoeira já chegou aos confins das selvas, às tapas, aos pajés, a todas as tribos, que não foram contempladas com o fraternal carinho que deve existir entre todas as criaturas, das mais ou menos evoluídas. Inimigos, portanto, dos civilizados, porque as lições que receberam vieram apenas através das mais dolorosas tradições. Então tem gente que evolui através do sacrifício mesmo, né? Não tem oportunidade, etc. E aí também vem o caso do karma, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural e espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico, mental e espiritual do ser humano. É uma escola de iniciação mental e espiritual aberta a todos os que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria inicial das idades e evoluir de forma consciente, né, de toda uma programação, etc. Né? Não é o caso das pessoas que vivem colhendo material pelo YouTube, né, pelo Facebook, pelas livrarias, pelos sebos, né, pelos papos da esquina, que acham, né, que estão com a mente, já estão evoluindo, já está cheio de conhecimento e tal, mas é como imensos quebra-cabeças espalhados, né, vou dizer assim. Cada peça é um conhecimento, coisa e tal, mas unir isso tudo mesmo, somente uma escola iniciática poderá fazer, né? Aí as pessoas às vezes pensam, né? Eu estudei um pedaço de não sei o quê, um pedaço de não sei o quê, um pedaço de não sei o quê, né? E querem chegar, já entrar num grau maior, etc., e realmente não vão acompanhar todo o processo evolutivo. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maiêutica, a maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também pessoas humildes. Ensinou, sim, a todos os homens, de todas as classes, de todos os níveis, de cultura, de sentimentos, de evolução. Aí Moisés, já voltou? Conseguiu? Quer dizer alguma coisa pra gente, Moisés? Fala agora. Dona Elica está com visita lá. Cadê a Ana? A Ana disse que ia em tratamento e agora não entrou, né? E está lá em Curitiba. E sem contar, tá tudo bem agora, né? Moisés, quer acrescentar alguma coisa pra gente? Vamos lá, fala alguma coisa pra gente aí, né? Alguma experiência, coisa e tal? Alguma coisa que faltou, né? Com certeza faltou muita coisa, né? Muita coisa para estudar, né? Você trava às vezes, mas volta. Então tá aí. A iniciação do professor Guilherme de Souza tem por fim colocar o discípulo no estado de equilíbrio entre o eu interno e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. O templo não é lugar de religião, e sim de realização. Então as pessoas já ficam enganadas, né? Nada a declarar, Moisés. Moisés, você está acompanhando a gente há tanto tempo, né? Esse bate-papo de hoje é o 109º, né? E alguma coisa você tem a dizer, né? Tem alguma coisa a declarar, né? Vai por aí afora. Então, às vezes, as pessoas ficam enganadas, né? Pelos próprios governos, etc., os governantes, né? Enganam muitas pessoas, nem tudo é dito, né? As pessoas também ficam dependendo do que a mídia fala, do que a mídia diz, do que ela manda fazer e tudo mais, mas a evolução mesmo não acontece, né? Existe uma gama de conhecimento maior. As pessoas vão tendo uma experiência muito grande em conhecimento, mas em realizações, aí fica atrás, né? Fica a dever, tal qual acontece hoje no nosso planeta, em relação ao meio ambiente, tudo, né? O problema
que há entre países aí com ameaças de bomba atômica para lá, bomba atômica para cá, e isso mostra que nós estamos ainda muito atrasados para o vir a ser, para o futuro imediato do mundo, para o quinto, chamado quinto milênio, né? O quinto milênio não, mas o quinto sistema de evolução, né? Milênio é o terceiro milênio, naturalmente, e tal. E assim vai, né? Escondem muitas coisas, principalmente as religiões, coisa e tal, esconde do povo, né? Não deixe as pessoas saberem, não deixe as pessoas pensarem, né? Tem que pensar como eles querem, né? Os movimentos filosóficos, etc., né? As derivadas do catolicismo, que são muitas também, né? Então fica só restritos à Bíblia e mais nada, né? Então aquilo que às vezes não está lá, não merece ser, né, estudado, etc. E vai por aí afora. Então está aí o nosso trabalho. A Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior, a eubiose é a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Então desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho, em busca do seu Deus interior, se estudar, se aprender, se meditar, etc. Somente entrar para uma instituição, né, não é o suficiente. A pessoa tem que levar a sério os estudos e vai se aprimorando cada vez mais. Mantém vários departamentos nas principais cidades e ainda curso correspondência, né? Quem quiser pode se candidatar e vai estudar, etc. Além das palestras que estão aí gravadas, que podem ser assistidas o tempo que quiser, a hora que quiser, né? O momento que quiser. Então tá aí. Moisés, está tudo bem? Vamos ver o que Moisés tem a dizer, né? A Helena não está mais lá, recebeu visitas. E aí, a todos vocês que prestigiam o nosso trabalho, né? Um grande abraço, saúde e boa sorte a todos. Né? Um grande abraço, Moisés. Né? Um beijo na nossa querida neta, né? Carol. Olha, a Carol está viajando, vai voltar a qualquer hora dessa. E também ao Miguel também, né? Um abração no Miguel. E também na Ana Clara, está chegando aí. Então é isso aí. Pessoal, um grande abraço a todos. Continue prestigiando o Portal de Aquários, né? E acompanhando, né, as outras gravações também que estão lá. É só acessar e tudo mais. Então, prestigiem o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. Um grande abraço a todos. Saúde e boa sorte. Grande abraço. Tchau, tchau.